E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos aí para mais um vídeo, nossa saideira, nosso último vídeo, nossa aula aí de correção do simulado, tá? Eu postei já o simulado, alguns já questionaram aí quando saía e eu já providenciei aqui o mais rápido possível, tá? Vou passar aqui a tela para a tela do simulado. O simulado que eu deixei para vocês é esse daqui, tá? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ajudar vocês a enxergar. Ó, eu fiz aqui, eu selecionei algumas perguntas seguindo dois critérios, tá? O primeiro critério foi questões que abordem assuntos que eu não tratei, ou porque não deu tempo, ou porque não tinha visto nenhuma questão parecida ainda, tá? Então, na maior parte delas, porque não deu tempo, né? Nosso tempo é curtinho e a gente acabou deixando alguns temas de lado. Então, um dos critérios que eu utilizei foi questões que não tem, né? Não tinha na, nas nossas aulas, né? E a segunda são questões que, após você aprofundar o nosso conteúdo, teoricamente se tornariam meio fáceis, meio óbvias. Não dá para a gente falar que é óbvio, é claro que é essa alternativa, porque o que é óbvio para um, de repente não é para o outro, tá? Mas se você assistiu a aula, se você conseguiu, desculpa, se você conseguiu abordar o tema, aprofundar o tema conforme a gente abordou, com certeza você consegue responder uma pergunta como essas, tá? Que eu vou mostrar. Essa aqui, essa primeira pergunta aqui que eu deixei, ela é do primeiro tipo de exemplo, tá? Ela é um tipo de questão que eu não abordei, tá? Eu não abordei a função proc-v com vocês, tá? Eu abordei apenas a função c e a função c com c dentro. Aqui tem uma função e, tá? E essa função e aqui eu também não abordei. Só que a função e, pessoal, ela não funciona sozinha. Não funciona assim, entre aspas, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. A função e é uma função só de testes, assim como a função ou, tá? Peraí que eu abri um negocinho que aqui. A função e, ela serve para verificar se mais de um critério é verdadeiro. E todos os critérios que você colocar aqui dentro, separados por ponto vírgula, precisam ser verdadeiros. Vamos dar um exemplo aqui. Ó, o C2 maior do que 9.000, ponto vírgula, o C3 maior do que 7.000, certo? Coloquei dois critérios. Poderia colocar uma infinidade de critérios, tá? Ele só retorna verdadeiro, tá? Por quê? Em primeiro lugar, porque C2 é maior que 9.000 e C3 é maior do que 7.000. Tá? E a única coisa que a função e faz é retornar verdadeiro ou falso, mas todos os critérios dentro dela têm que ser verdadeiro ou falso. Tá? Por exemplo, ó, essa daqui tem que ser igual a 10.000. Você já pode ver que é. E essa daqui tem que ser igual a 10.000 também. Você está vendo que não é. Então, ele vai retornar falso. Tá? Diferente da função ou, que se você usar a função ou, basta que um dos critérios seja verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, ó, C2 é igual a 10.000 e C3 é igual a 10.000. Bom, C3 eu estou vendo que não é, estou usando apenas como exemplo. Porém, o C2 é. Então, apenas um dos critérios era verdadeiro e ele trouxe o resultado como verdadeiro. Tá? Já a função proc-v, pessoal, ela serve para procurar um determinado valor. Então, ela procura o primeiro valor que está aqui, dentro de um intervalo, tá? Que é o segundo ponto vírgula aqui, tá? E retorna no terceiro ponto vírgula aqui
o valor que ele encontrar na coluna, no número da coluna que você colocou aqui. Ah, por que número da coluna? Porque no momento que você está falando da PROC-V, ele vai olhar isoladamente aquele intervalo, C e D. C e D aqui, né? Ó, C e D aqui, do C9, vamos supor que começa aqui do C9 ao D14. O C e D. Tem duas colunas. O resultado está na coluna 1 ou na coluna 2? Bom, nesse caso está na coluna 2. E esse falso aqui que vem no final, ele serve apenas, tá? Para que você informe a PROC-V que você não aceita aproximação. Tem que ser apenas valor exato, tá? Espero que tenha ficado claro, tá? Aqui eu só dei uma explicada meio por cima na PROC-V, mas você não precisa nem ler a função inteira. Vamos ler a pergunta. Você conhecendo um pouco da C e da PROC-V aqui, já dá para saber. Assinale a alternativa que contém o valor do frete do desinfetante. Então vamos ignorar os demais. Vamos procurar só o desinfetante, que é o E, tá? É aqui, ó, o E5, tá? Sabendo-se que a fórmula de cálculo do frete a seguir foi inserida na célula E2 e copiada. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês. Eles fizeram na E2 e foi arrastando. Vamos ver. Ele olha se a quantidade, ó, C2, né, ela está maior do que meio, ou C2, ou não, e C2 menor do que 2. Então, o C2 é meio. É meio. Tá vendo? É 0,5. Tá vendo? Então, é maior do que meio? Não é. Então, eu já ignoro essa primeira parte aqui, ó. Eu já ignoro isso aqui. Essa parte aqui não faz parte da minha resposta. Por quê? Porque a primeira parte da função C é se for verdadeiro. Não é verdadeiro, é falso. Então ele vai vir nessa parte aqui. Então ele pegou 500 menos 200 é 300. 300 é o código 300, tá? Qual que é o valor do frete para o código 300? 12,50. Então, a resposta... Deixa vermelhinho mesmo, hein? A resposta 12,50. Certo? Bom, vamos passar para a próxima, tá? Lembrando aqui, pessoal, só dando uma ênfase aqui. O C2 é menor que 2? É, tá? Porém, o C2 não é maior que meio. Então, lembra que na função E, os dois critérios dentro do parênteses têm que ser verdadeiros. Nesse caso, só um dos dois que é, tá? Agora vem aqui uma do PowerPoint. Considere a apresentação feita no PowerPoint de 2010 na sua configuração padrão, conforme a figura. Tá 2010, pessoal, mas funciona no 2016, no 2019, tá? Todas essas perguntas com 2010 são compatíveis, tá? Com 2016. Então você vê que aqui tem 11 slides, ó, do 1 ao 11, tá? E ele está falando de botões de ação. Então, ó, o usuário executou a apresentação conforme os seguintes passos. Então, passo 1. Ele iniciou o modo de apresentação no slide 1. Quer dizer, ele deu aquele F5, né? Ou clicou nesse... A gente falava na minha época que era uma tacinha, mas não é uma tacinha, tá, gente? É como se fosse uma apresentação mesmo daqueles... Esqueci o nome daquele negócio que você passa o papel para cima, assim. Não lembro. Mas enfim, não é uma tacinha, parece. Vamos lá. Apertou o F5 aqui, né? Ou clicou na apresentação. E na sequência, foi para o slide 2. Então ele veio para o slide 2. No slide 2, clicou no botão de ação que o levou para o slide 5. Então, ele está no slide 5 agora. Certo? No slide 5, tá. O botão não apareceu aqui, ó.
O botão não saiu não saiu aqui, gente. Mas o botão é esse aqui, ó. Deixa eu ver se tem ele aqui para mostrar para vocês. Não tem, no Word não tem. O botão é esse aqui, ó. Botão de ação. Botão, formas, botões de ação. O botão é esse aqui, ó. Tá? Esse botão vai para o último slide, certo? Então, esse botão leva para o último slide. Beleza? Opa. Aí, o próximo botão. Então, ele foi para o último slide, não deu para ver aqui. E no slide que não mostra, que slide é esse? Já falei que é o último, é o 11. Tá? Clicou no botão de ação, aí o botão de ação é esse aqui, tá, gente? Ó, não saiu aqui, eu peço desculpas, não saiu. É esse aqui, ó. Tá? Esse botão aqui. Esse botão aqui volta para o último slide exibido, tá vendo? Então, vamos voltar para lá? Então, aqui ele foi para o último slide, que aqui no caso é o 11, e clicou nesse botão de ação para voltar no anterior, que é o 5. Então, a resposta correta, 11 e 5, tá? Peço desculpas aí pelo errinho. Essa aqui vocês não conseguiriam responder por falta de informação mesmo, tá? Lá no questionário, a hora de que eu copiei para cá, eu não percebi que o botãozinho estava junto aqui e não veio. Tá? Bom, pessoal, voltando aqui, o telefone tocou, dei uma pausa aqui rapidinho, você nem percebeu. Questão 3. O ícone mostrado a seguir foi retirado do Windows Explorer, que é um acessório padrão do MS Windows. MS é de Microsoft, tá, gente? Em sua configuração padrão. Eu coloquei essa pergunta só para mostrar para você que, apesar de ser o Windows 7, essa função ela ainda existe, tá? Ó, se você vier aqui no exibir, ó, exibir, tá vendo? Ó, os botões ainda existem, tá? Só mudou de lugar. Então, esse botão, na verdade, não é mais assim, né? Ele é uma caixinha chamada layout. Então, ele quer saber qual opção aqui que vai exibir, sem a necessidade de selecionar os arquivos, o tamanho do arquivo da pasta atual. Então, você já viu aqui, ó, qualquer lugar que você clicar aqui, vamos ver aqui, qualquer lugar que você clicar, se ele está em detalhes, ó, ele vai mostrar para você o tamanho dos arquivos dessa pasta. Tá? Aqui não tem nenhum. Só para você ver mesmo, tá? Tamanho dos arquivos, tá vendo? Sem eu precisar clicar. Certo? Bom, vamos lá. Voltando aqui. Então, a opção é detalhes. Então, mais uma planilha aqui. Assinar a alternativa que contém o valor que será exibido na célula D1 após esta ser preenchida com a fórmula abaixo. Então, ó, mais uma com a função C com E, tá? O C1 maior do que o A2. Vamos verificar? C1 é maior que A2? É. C1 é maior que A2. E A3 maior que B2. A3 é maior que B2? Não é. Então, ele não vai exibir isso aqui, tá? Ele não vai exibir essa resposta. Porque aqui é se for verdadeiro. A3, peraí, deixa eu ver se eu olhei certo.
A3 é 4. B2 é 7. Não é. Tá? Então ele vai exibir o que está na célula C2. O que está na célula C2? 1. Está respondido. Certo? Bom, aqui nós conversamos rapidamente na nossa primeira aula. Um recurso, um endereço de recurso. Página da internet, arquivo de imagem, som, etc. Seja local ou internet, é chamado de... Lembra lá, pessoal? Essa daqui dá até para ir por eliminação, tá? Então essa dá para ir por eliminação. E-mail não faz sentido, chat não faz sentido, URL, tá? Que é a resposta. Você poderia se confundir com o www ou com o HTTP. Só que esses dois não são endereço. Eles são parte do endereço, tá? O endereço é o URL, tá? Nós comentamos lá na nossa primeira aula. Ó, essa aqui, ela é bem óbvia, tá? Vocês até me desculpem falar, eu sei que alguns de vocês não gostam que fala que a resposta é óbvia. Só que aqui, ó, você tá aqui. Observe o trecho do documento construído no Word e assinale a alternativa que contém a quantidade de páginas visíveis, mesmo que parcialmente. Gente, aqui é só para ver se você sabe olhar o Word. Ó, claramente é o final de uma página e claramente é o início da outra, certo? Então, quantas páginas você está vendo? 2. Não tem como ser diferente. Aqui ficou sem número. Ficou sem número. Aqui é uma questão. Observe os parâmetros de impressão utilizados pelo usuário para imprimir o conteúdo da página tal acessada por meio do Google Chrome. Então veja só. O que você tem que focar? Essa parte aqui, ó. Aqui ele está dizendo que vai imprimir as páginas 2-4,7. Isso significa o quê? Que ele vai imprimir do 2 ao 4 e a página 7. Vamos ver qual alternativa contempla essa resposta? Do 2 ao 4, não. Do 2 ao 4 tem 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6. Aqui, ó. 2, 3 e 4, que é do 2 ao 4, e a página 7. Certo? Então essa é a resposta. Essa daqui já pode ser um pouquinho mais complicada, porque envolve atalhos, por isso que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Ó, um usuário está utilizando a configuração do Windows Explorer padrão e vai organizar a pasta C2 documentos, ou seja, ele vai entrar na pasta documentos. Em dado momento, ele vai entrar na pasta importante, que está dentro do documentos, dentro do disco local C. E aí ele vai apertar o atalho Ctrl A. Ctrl A, pessoal, eu comentei com vocês já que é para selecionar tudo. Ctrl All, né? Logo depois pressionou o Ctrl C, que é o copiar, e entrou na pasta Backup. A voz não tá boa, mas vamos lá. E por fim pressionou o atalho Ctrl V, que é o colar. Vamos lá. O que aconteceu então? A importante foi movida? Não foi movida. A pasta importante foi copiada? Bom, ela foi copiada, mas não foi a pasta importante. Afinal, você entrou dentro da pasta importante. Todos os arquivos da pasta importante foram movidos? Movidos não, mas todos os arquivos da pasta importante foram copiados para a pasta backup, tá? E não apenas o primeiro. Já que eu apertei Ctrl A, eu selecionei todos, tá? Observe a imagem a seguir. Ela apresenta um documento de texto contendo um parágrafo único. E em frente ao texto, no centro do parágrafo, está uma caixa de texto contendo uma imagem. Então tem uma imagem aqui, tá? Quando o usuário selecionar a caixa de texto e clicar na opção quadrado do item quebra de texto automática, isso eu cheguei a mostrar para vocês, tá?
que pertence ao grupo organizar, da guia formatar, a caixa texto, o que vai acontecer com a caixa texto? Ela vai continuar na frente do texto? Na mesma posição? Ela continuará sobrepondo o texto e será reposicionada? Primeiro, pessoal, ela vai fazer um quadro e o texto vai quebrar automático em volta dela. Então, não irá mais se sobrepor e uma quebra de página será inserida. Não é quebra de página, isso eu mostrei para vocês o que era quebra de página. Não irá mais sobrepor, manterá sua posição e ficará rodeada pelo texto. Tá? Isso aqui a gente fez na prática, lá na nossa aula de Word. Se você não lembra, volta lá. No Excel 2010, o usuário está editando uma tabela que contém um cabeçalho na primeira linha e outras 10 linhas subsequentes. Então é o que você está vendo aqui. Cada linha tem o nome de um bairro e a quantidade de ordens de serviços solicitadas, a quantidade de ordens realizadas e a quantidade aberta, ou seja, que não foi feito. O cabeçalho está posicionado na célula 1, beleza. Aqui, pessoal, eu não estou lembrado se a gente falou da função conte.c. Da conte.valores a gente falou. Falou sim da conte.c. Agora me lembrei. Aqui é o seguinte. Ele quer que você escolha a alternativa que contém a fórmula que, quando você inserir na D12, vai contar o número de bairros que ainda tem ordem de serviços abertas. Ou seja, que a ordem de serviço aqui seja algum número, tipo 1, 2, 3. Se for 0, que não tem nenhuma aberta, né? As funções que estão aqui, que servem para contar, tá, gente? Você atenta que ele quer contar. Então, a conte.c, a conte.num e a conte.valores. A conte.num vai contar todas as células com números. 0 é número, então ele vai contar também. E a conte.valores vai contar todas as células que possuírem alguma coisa, ou seja, células que não estiverem vazias, tá? Também não vai servir. Então eu tenho que usar a função conte.c das células que forem maior do que 0. Entendeu? Então a resposta é essa daqui. As que forem maior do que 0. Perfeito? Vamos lá. No PowerPoint, o usuário pode utilizar guias de desenho ajustáveis como referência para alinhar objetos em um slide. Ao clicar no itens guias, isso eu mostrei para vocês lá na aula de PowerPoint, tá, gente? O que vai acontecer? Guias, pessoal, é aquela linha que cruza, tá? Então, é uma linha vertical e uma linha horizontal serão posicionadas no centro do slide, tá? Aquela que aparece um monte de linhazinha é a grade, tá? Guia são as duas linhas, uma vertical e uma horizontal lá no meio. O usuário deseja criar um sumário. Pessoal, eu não expliquei sumário para vocês, tá? Até porque toma bastante tempo para ensinar. Mas aqui, você saberia essa resposta se você tivesse dado uma fuçadinha de leve, menu a menu, função a função. Aquilo que eu indiquei para vocês fazerem, tá? E aí você vai encontrar sumário em qual guia? Na referência, tá? Então essa aqui é para mostrar para você. Todas essas questões que eu trouxe aqui, pessoal, estão em provas da VUNESP, tá? Não tem nada que saiu da minha cabeça aqui, não. Tudo tem provas que realmente existiram. Então, dá uma fuçadinha. Próxima questão. Questão 12. Que na verdade é 13, né? Por causa da numeração errada lá. Observe a planilha a seguir. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula B6 após essa ser preenchida com a seguinte fórmula. Aqui, pessoal, é uma fórmula que eu não mostrei, não ensinei para vocês, mas eu vou ensinar aqui rapidinho.
Só para vocês conhecerem também, para a gente poder responder essa pergunta. A função maior, existem 4 funções que têm esse método parecido. A função mínimo, a função máximo, a função menor e a função maior. A função mínimo e máximo, ela para aqui, ó. Ela não tem esse ponto vírgula, tá? Ela só serve para mostrar ou o menor valor ou o maior valor naquele intervalo. Quando você coloca a função menor ou a função maior, surge esse ponto vírgula aqui depois do intervalo para você colocar qual maior. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ou o oitavo maior. Tá? Só que aonde está a pegadinha? Você vai olhar aqui, ó, e vai achar que é essa tabela inteira. Tá? Sendo que ele selecionou do A1 até o B4. Tá? Então, essa linha aqui, você ignora. Ela não está presente. Então, qual que é o oitavo maior dentro desse intervalo do A1 ao B4? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo maior é o número 9. Tá? Afinal, tem 8 números aí. Qual que é o maior desses 8 números? O 9. Beleza? Vamos para a próxima. O usuário do Windows, na sua configuração padrão, está com vários aplicativos abertos e maximizados. E deseja abrir outro aplicativo, cujo ícone está na área de trabalho. Tá? Então, beleza. O que ele quer aqui? Ele quer que você mostre qual desses atalhos serve para minimizar todas as janelas de uma vez só. Lembrando que, se você clicar nesse cantinho aqui, ó, tem um botão bem aqui do lado das notificações. Tem um botão bem aqui, ó. Não sei se você consegue ver meu mouse, mas é bem no cantinho lá de baixo, cantinho direito aqui, para lá do relógio, para lá das notificações. Tá? É um botão invisível. Você vai clicar ali, ó, e ele vai minimizar tudo. Todas as janelas que estiverem abertas. Tá? Mas qual que é o atalho que faz essa mesma coisa? Essa eu não ensinei. Vou ensinar agora. É o Windows IM de Maria. Tá? Então essa é uma das questões que eu trouxe para assuntos não abordados para a gente conhecer. E uma das vantagens, eu passei por várias provas da VUNESP, olhei várias provas. Tem muita questão que entre uma prova e outra repete. Tá? Então, vale a pena você dar uma olhada nessas questões aqui. Vale a pena você olhar outras provas e pegar os gabaritos. Tá? Mas mais importante, você entender, né, o que você está fazendo. Então, o usuário do Windows está utilizando o Internet Explorer para visualizar os arquivos de uma pasta do disco rígido de seu computador. Ele quer apagar definitivamente o arquivo do disco rígido, de modo que não pode se recuperar mais da lixeira. Então, ou seja, não vai para a lixeira. O usuário vai selecionar esse arquivo através do mouse e vai acionar qual tecla? Pessoal, se o usuário vier aqui, selecionar um arquivo e der delete, tá? Ele não vai perguntar, tá? Ele não vai perguntar e vai mandar esse arquivo direto para a lixeira. Certo? Isso aqui é do meu Dropbox, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o Windows. Beleza? Ele voltou porque eu cancelei a tela. Então, se você pegar um arquivo aqui qualquer e dar delete, ele vai mandar esse arquivo direto para a lixeira. Foi embora. Tá? Porém, se você selecionar um atalho específico, ele vai perguntar se você quer excluir este arquivo permanentemente. Se você colocar aqui sim, o arquivo não vai para a lixeira, ele some. Tá? E esse atalho é o Shift Delete.
certo? Uma reta final. O arquivo modelo que sempre abre quando é iniciado. Essa aqui, pessoal, é uma questão que não dá para a gente mostrar na prática, é meio complicado. Até dá, mas não tem porquê. Na verdade, eu nem sei por que esse tipo de pergunta cai numa prova dessa. Mas como caiu a pergunta, eu vou mostrar para vocês saberem a resposta, pelo menos. E o que significa esse arquivo. Toda vez que você abrir o Word, ele abre uma página em branco, com a configuração de margens lá, 2,5, enfim. Uma configuração padrão. Tá? Porém, esse arquivo em branco, ele é baseado em um modelo que é salvo em um lugar oculto no seu computador. Por isso que não tem contato. Tá? Esse arquivo oculto, tá? Ele se chama normal.m. Tá? Pode achar que é um docx, mas não é. Tá docx aqui só para confundir você. Esse arquivo se chama normal. Se você encontrar esse arquivo no seu computador e fizer alterações nele, todas as vezes que você abrir o Word, ele vai abrir daquele jeito que você fez as alterações. Tá? Mesmo que você abra um arquivo em branco. O arquivo em branco é esse normal.m. Frequentemente, os usuários de correio eletrônico, e-mail, né, recebem mensagens contendo frases como atualize seus dados bancários, etc. Parabéns, você é um novo milionário, enfim. Essa aqui é uma questão que eu trouxe para vocês saberem, tá? Que primeiro que banco não manda e-mail, tá? E-mail que banco manda é só de propaganda. Tem nada falando para você corrigir dados, para você fazer nada. Ou que você ganhou dinheiro, enfim. Esse tipo de e-mail, tá, é uma forma que os mal intencionados na internet, né, mascaram o e-mail para ficar parecendo que é o banco que te mandou. Então fica muito parecido. Você olha e fala, poxa, o banco está me mandando um e-mail. Tá? Tanto quanto eles podem fazer sites idênticos ao site do banco para você achar que está realmente no site do banco. Tá? E às vezes, por exemplo, o site é www.itau.com.br, um exemplo. E aí, ao invés de www.itau.com.br, eles colocam um L minúsculo. Assim, ó. Aí fica parecendo que é Itaú. Você olha e fala, parece um... Ah, acho que é Itaú mesmo. Tá? Tô dando um exemplo, tá? Mas esse tipo de técnica que serve para roubar informações pessoais é chamado de phishing, tá? Phishing. Só para você conhecer também. Então aqui tem uma pastinha do Windows Explorer. Ele quer saber que se você pesquisar por arquivos PPTX, quais arquivos vão ficar em exibição nessa pasta. Pessoal, PPTX, lembra que eu falei lá na primeira aula? PPTX são arquivos de PowerPoint. Qual arquivo aqui é de PowerPoint? Tá? Só pode ser essa resposta. Os demais não são arquivos PowerPoint. Certo? Olha lá, o Excel. Aqui tem uma pegadinha também, tá, pessoal? Aqui ele quer saber quantas páginas vão ser impressas, assumindo que a impressora está com papel A4. Onde está a pegadinha? Onde está a pegadinha, então? Vamos olhar aqui certinho? Primeiro, são 15 páginas. Então, vou imprimir 15 páginas, certo? Aí você vai seco. Ah, é AD. Só que tem um detalhe. Olha aqui, ó. 6 cópias. 6 cópias. Quantas folhas vão ser impressas? 6 vezes 15. Tá? Então, por incrível que pareça, vão ser impressas 90 folhas. Certo?
Se você não entendeu, multiplica 6 por 15. Aí na sua calculadora. E aí você olha e fala, poxa, parecia que eram as respostas menores, né? Sendo que tem uma que é 90. E é justamente ela. Então não tem muita lógica, mas tem sim a resposta certa. Lá no Word, com as marcas de parágrafo e outros símbolos de formatações visíveis. Olha lá, assinale a quebra aplicada no documento. Pessoal, olha aqui. Que quebra que é essa? Está escrito, quebra de página. Então ele quer saber o que vai fazer essa quebra, na verdade, né? Vai separar texto da legenda? Faz o menor sentido. Quebra de seção? Não. Vai iniciar a próxima página logo após a quebra? Opa, essa aqui parece que é. Insere uma quebra de seção? Insere uma quebra de seção? Não. Então é uma quebra de página. Esse assunto nós abordamos. E a última, para a gente encerrar aqui, a questão 20, que na verdade é 21. Um usuário preparando um e-mail lá no Outlook, inseriu o destinatário no campo para. Depois que ele preparou o texto do e-mail, ele pensou, poxa, quero mandar para mais 2 pessoas. Para adicionar 2 endereços de e-mail de destinatários que receberão a mensagem, o usuário pode acrescentá-lo nos seguintes campos. Essa dá para ir por eliminação, tá, gente? Mas aí eu vou explicar em seguida. Campo anexo não faz menor sentido. Anexo é anexo. Não vou nem explicar. Campo para ou anexo também não tem. Por quê? Anexo de novo. Campo corpo. Corpo, pessoal, é o corpo do e-mail, tá, gente? Então, no corpo do e-mail não adianta você escrever o destinatário, que não vai. Campo assunto, olha lá na D. Também não faz o menor sentido. O assunto você pode escrever qualquer coisa, não vai mudar nada para quem vai. Então só sobrou a resposta E, que é o CC ou para. Tá? CC, pessoal, muita gente fala, é com cópia. Não é, é cópia carbonada. E C, CO, é cópia carbonada oculta. O campo cópia carbonada serve apenas para você mostrar que aquele e-mail você está mandando para uma pessoa, por exemplo, para o seu colega de trabalho, e está copiando, vamos supor, seu gerente, para que seu gerente esteja ciente daquele assunto que vocês estão tratando. Importantíssimo isso. Já o campo cópia carbonada oculta, todos os endereços de e-mail que você colocar lá não saberão um do outro, tá? Então, você pode mandar um e-mail aí para várias pessoas, tá? E uma pessoa não vai saber da outra, tá? É assim que o pessoal normalmente faz para mandar propagandas para os outros, certo? Pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Espero aí que tenha sido útil, tá? Para vocês essas aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, tá? E principalmente, tá, pessoal? Eu espero aí que depois dessa aula, né, que eu sempre digo, que você consiga acertar pelo menos uma questão a mais do que você acertaria sem essa aula, tá? Então, esse é o meu desejo para vocês. Espero que vocês vão bem, tá? Parte de informática não deve ser tão difícil. Vai estar tudo dentro aí do que a gente tratou ou de outras provas da VUNESP que vocês viram. Eu recebi uma questão no meu WhatsApp, tá? De uma de vocês. E eu disse que eu ia corrigir ela aqui. Porém, pessoal, a questão que eu recebi aqui, ela fala sobre tabulação. Tá? Eu vou voltar aqui no Word rapidinho. Word.
ela fala sobre tabulação. Ela diz que ela tem uns detalhes aqui na régua. A régua está mais ou menos com 1,5 aqui desse primeira linha. E esse daqui está mais ou menos lá no 4,5. Então, esse aqui vai estar no 1,5. Tá? Ele está dizendo o seguinte. Do jeito que está aqui. Na verdade, tem um textinho, né? Mas indifere o textinho. Do jeito que está aqui. Se der um tab, né, o espaço entre as paradas de tabulação padrão observado na régua é de... Tá? Aí ele quer saber quantos centímetros. Tá? Primeiro, ó, eu dei um tab aqui. Ó. Primeiro que ele estava aqui o cursor. Tá? Se eu der um tab, olha lá para onde ele vai. Então ele foi do 1,5, ele foi pro 4,5. Tá? Se você for ver, ele deu uma tabulação de 3 centímetros. Tá? É por isso que essa questão que foi enviada para mim aqui, ela não está fazendo muito sentido. Tá? Depois eu posso até verificar, eu olhei bem com bastante atenção aqui em cima, porque normalmente a tabulação, pessoal, se essa coisa estivesse aqui no 4, né? Ou esse aqui tivesse no 2, poderia ser que a resposta do gabarito é 2,5, né? Que foi que me mandaram, tá? Mas se tivessem aqui, por exemplo, pontos de tabulação, ponto de tabulação é isso aqui, tá, gente? Ó. Esses Lzinho que eu estou colocando aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um ponto de tabulação. Por padrão, não vem nenhum. Por padrão, cada tab ele tem 1 centímetro. 1,25, se eu não me engano. Enfim, é um e pouquinho. Não é 2,5, tá? E nem é 1,5, é 1,25 mesmo. É 1,25. Tá? Nessa configuração que ele está aqui, cada tab que eu der vai levar nesses pontos que eu coloquei. Tá vendo? Então, é por isso que essa pergunta aqui, ela me parece uma pergunta que não está correta. Tá? Me parece que há um erro aqui na formulação da pergunta. Depois, se vocês puderem verificar para mim, pode mandar no meu WhatsApp, pode comentar aqui também, tá? Se essa pergunta realmente foi válida, tá? Ou se ela não foi anulada, tá? Porque por padrão é 1,25 e do jeito que está aqui, com esse ponto aqui, no 4,5, ó, pode olhar, pode fazer, faz aí no seu computador também, você que me mandou, que eu não sei quem é. E coloca no 1,5, ó, esse aqui, o espaço entre as paradas de tabulação padrão observado na régua. Tá? Não tem. Não está marcando aqui. Não tem nenhum Lzinho desse aqui para falar que é outro número. Tá? Eu olhei aqui, ó. Não tem. Não tem mesmo. Tá? Então, não tem. Essa resposta que está falando 2,5 aqui, não é. Tá? Primeiro que não é. Se fosse para ser, seria 3. Quando você deu um tab, ó, ele foi do 1,5, ele foi direto para o 4,5. Tá? Porém, também não é, porque não tem essa resposta 3. Tá? E se for falar da tabulação padrão, ela é 1,25, a não ser que esteja aqui na régua diferente. Tá? Então é isso, gente. Respondendo aí a pergunta que me mandaram aqui no WhatsApp. Tá? Eu falei que eu ia responder ela aqui. Pesquisei sobre e não consegui encontrar. Tá? Dá uma olhada aí se essa pergunta ela não foi anulada. Tá? Qualquer coisa, fala comigo aqui, manda uma mensagem que a gente vai se falando. Beleza? Gente, é isso. Tá? Desejo aí boa sorte para vocês. Espero realmente ter ajudado.
Tá joia? Um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Beleza? Até mais, pessoal!